Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! O vídeo de hoje é sobre arcadismo, isso mesmo. Mas antes de falarmos sobre o texto Arcade, se você ainda não é inscrito neste canal, então se inscreve já e já acione os sininhos de notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Neste canal você tem mais sobre língua, literatura, clube de leituras e tantas outras reflexões, resenhas de livros e mais que nos ajuda a desenvolver o gosto pela língua e também, se você é vestibulando ou está ali tentando concurso, ajuda no seu estudo para que você possa desenvolver a sua competência linguística. Então tá esperando o quê? Chega mais, fica com a gente e já curte este vídeo, tá bom? Nos dá essa moral aí. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre o arcadismo. Em um vídeo anterior nós falamos sobre o barroco. Aliás, clica aqui no card se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. O arcadismo, diferente do barroco, em que o homem vivia numa tensão, numa angústia, entre o claro e o escuro, entre a vida e a morte, entre aquilo que era sacro e o pecado. O homem Arcade faz uma escolha. Ele já não está mais exprimido entre a ideia teocêntrica e antropocêntrica. Ele faz uma escolha entre essas duas ideias e ele escolhe o antropocentrismo. O homem Arcade é um homem da razão. Este homem Arcade do século XVIII, ele está inserido naquele contexto do século das luzes. E se você ainda não lembra, diz que lembra, porque senão o professor de história vai ficar com aquela cara. O século das luzes é o iluminismo. Lembrem-se que o iluminismo, ele influenciou várias revoluções no mundo inteiro. A Revolução Francesa, por exemplo, né? Nós temos também a independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Todas essas revoluções e tantas outras, elas foram influenciadas pelas ideias iluministas. Falando especificamente sobre a Inconfidência Mineira, é importante observar e ressaltar que a Inconfidência Mineira não aconteceu sendo articulada pela população, pelo povo. Não, foi uma revolução articulada por homens de letras, ilustres, letrados, que foram estudar fora, na Europa, e trouxeram as suas ideias iluministas e também as concepções artísticas. As ideias iluministas e as concepções artísticas formaram este poeta, este pensador e também esse inconfidente mineiro. Vale ressaltar que o único pobre no meio de toda essa Inconfidência Mineira era Tiradentes, aquele que teve a cabeça, degolada, aquele que pagou o preço de fato. Ou seja, a história se repete. Mas o que é arcadismo, afinal de contas? Essa palavra arcadismo vem da palavra Arcádia, que é uma palavra grega destinada a uma região que era a região Arcádia. Nesta região conta que os pastores ficavam ali num lugar bonito, tocando, diz a lenda, suas harpas e cantando, fazendo lindos poemas. São essas ideias, as ideias dessa figura, desse lugar grego que vem para a poesia Arcade que nós temos aqui no Brasil. Veja bem que nós estamos falando da Grécia Antiga, portanto, esse texto é um texto racional, também conhecido como neoclássico, em razão de retomar as ideias clássicas, ou seja, greco-romanos antigos. Se você encontrar um desses três elementos assim diante de uma questão de vestibular, Grécia Antiga, pastores, natureza, certamente você estará diante de uma questão com a temática do arcadismo. Então já tenha isso em mente para facilitar aquela resposta positiva que você está esperando. Antes de continuarmos falando aqui sobre a poesia, sobre o texto Arcade, eu quero falar que vale a pena conhecer Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Congonhas, todas essas cidades mineiras que são riquíssimas na cultura, riquíssimas na exposição. Se você ainda não conheceu, coloque aí nos seus roteiros, coloque aí na sua lista e vá lá conhecer um pouquinho mais do nosso país. Os poetas Arcades, continuando, falando sobre o arcadismo, eles escreviam uma poesia que manifestava a natureza, a perfeição da natureza, e eles fingiam serem pastores, isso mesmo.
Então eles escreviam com essa lembrança desse lugar grego, né, da Arcádia. Eles escreviam como se eles fossem pastores, mas ninguém ali era pastor. Como eu já disse para vocês, eram homens letrados que haviam estudado fora do país e que traziam ideias iluministas e coisas próprias do racionalismo e assim por diante. Mas eles fingiam ser pastores e, portanto, os seus textos eram assinados com pseudônimos. É importante que você tenha isso em mãos, tenha isso em ideia na hora que você for ali analisar um texto Arcade. Um exemplo disso é o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Gonzaga, quando escrevia os seus poemas, assinava como Pastor Dirceu. Ou seja, como eu disse agora, usava um pseudônimo, um outro nome, fazendo de conta, fingindo ser um pastor de ovelhas, um pastor de rebanhos ali em meio à natureza. Uma outra característica da poesia, do texto Arcade, é que os poetas Arcades, além de fingirem serem outras pessoas, além de fingirem, que estão ali em meio à natureza, com os seus rebanhos, eles também imitam os gregos, os clássicos. Então, se você encontrar numa questão imitação, sem dúvida, nós estamos falando de um texto Arcade. Uma outra característica própria do arcadismo é o bucolismo. O que é o bucolismo? É a paisagem, a natureza, muito presente no texto, essa descrição da natureza. Então, se você encontrar também numa questão de vestibular a palavra bucólico ou bucolismo, você estará diante de uma questão sobre arcadismo. Mas, até aqui nós falamos de algumas características próprias do texto Arcade. Nós dissemos que é um texto que imita os textos clássicos, e os textos clássicos são os gregos e romanos antigos. Nós dissemos que esse texto é um texto racional, por conta do próprio iluminismo. Também dissemos que é um texto voltado para a natureza e que os seus autores, eles fingiam serem pastores, ou seja, eles não assinavam com o seu próprio nome, eles usavam um outro nome para fazerem essa assinatura. Mas eu quero que você entenda o seguinte também, que é possível em literatura você encontrar essas mesmas características em outros textos, em outros momentos. E isso vale para qualquer estética. Imagine você, se você por acaso conhece aquele hino Mansão sobre o Monte, aquilo é bucólico, aquilo é Arcade, a despeito de não estar dentro daquele momento histórico e não ser racional. Ele possui outras características que o vai definir como um texto bucólico. Por ter a característica de ser uma arte mais racional em razão da influência iluminista, o arcadismo é um texto mais simples, mais equilibrado, diferente do seu antecessor, ou seja, da escola literária que o antecedeu, que é o barroco, que é uma escola literária mais intensa, dual, complexa e assim por diante, fruto do momento histórico em que estava acontecendo, em que estava sendo formada, em que nasceu. O primeiro grande poeta Arcade que nós temos é Cláudio Manuel da Costa, que assina como Pastor Clauseste. Não assina com o seu nome. Este poeta, ele escreveu o texto Vila Rica, e o texto Vila Rica fala sobre Ouro Preto como nós conhecemos hoje. E como eu já disse agora há pouco, vale a pena conhecer Ouro Preto. Cidade maravilhosa de ser visitada. Outro grande poeta Arcade é Tomás Antônio Gonzaga. Gonzaga, ele assina como Pastor Dirceu. E uma das suas grandes obras é a Lira de Marília. Essa grande obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, bem bucólica, bem Arcade mesmo. E a segunda parte, um pouco mais sentimental. Essa segunda parte foi escrita no momento que ele estava preso. E é até considerada assim um pré-romantismo, por as suas características de sentimentalismo. Mas bem na primeira parte nós temos todas as características específicas que caracterizam um texto Arcade. A segunda grande obra do poeta Dirceu é uma poesia, é um texto com um cunho mais político. E é bom que seja ressaltado que, na realidade, é o único texto de teor político que nós temos no arcadismo. E, por fim, nós temos o poeta Basílio da Gama, que escreve O Uraguaia, que é um texto de epopeia, com as características de um texto épico. Se você não conhece também as características próprias de um texto épico, clique aqui que nós temos um card que vai levar você para os gêneros literários, um vídeo que fala sobre isso, e ali está incluído
também os textos épicos. Por fim, vale ressaltar aquilo que eu já falei um pouquinho antes, né? Que embora nós estejamos falando de um momento específico do século XVIII, nós precisamos observar que as características de um texto literário pode transpassar, transcender o seu momento histórico, porque afinal de contas os seres humanos são seres complexos que sentem de maneira complexa e alguns sentimentos e algumas manifestações artísticas podem acontecer em outros momentos ou algumas características próprias de uma determinada estética. Então, mais do que nós entendemos a literatura apenas num recorte do seu contexto histórico, é importante que nós entendamos suas características para que nós possamos compreender e entender os variados textos que circulam e nos apertam socialmente. E para finalizarmos este vídeo, é claro, eu vou terminar com um trechinho da obra do poeta, do pastor Dirceu. Acompanhem comigo. Noto, gentil Marília, os teus cabelos, e noto as faces de jasmins e rosas, noto os teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas. Quem faz uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília, também pode fazer os céus e mais, se há mais ainda. Observaram as características da natureza, as características que o poeta usa para descrever a sua amada Marília? Pois então, você está diante de um lindo poema Arcade. Bom, por hoje é só, aprendemos um pouquinho mais sobre o arcadismo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Beijo no coração, gente bonita, e até a próxima. Fui!